Paz do Senhor, a paz de graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês, ok? Glória a Deus, Deus seja louvado. Bem, queridos, eu criei esse quadro novo, a reta final. E nessa reta final nós estamos prosseguindo. Nessa reta final estamos caminhando, né? Não podemos parar. Mas o mundo, na verdade, está descendo ladeira abaixo para que se cumpra a Escritura, conforme está já revelado nas cartas dos apóstolos, as escritas dos profetas e pela própria boca do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Vivemos o fim dos tempos, o cumprimento da escatologia e o fim do mundo. Esse mês, ou semana passada, ou essa semana já também, o nosso Senado tem aprovado a lei do Código Civil, aonde será até criminalizado os conservadores. Está sendo implantado a grande agenda. Está sendo implantado a grande agenda global. Agenda na nova era. Agenda Sodoma e Gomorra. Bem disse Jesus que eu, que você, que os filhos do Senhor somos forasteiros aqui na terra, ok? E nada está ruim que não possa piorar. Piorou e vai piorar. Talvez as pessoas falem assim: nossa, irmão, você é muito pessimista sobre esses assuntos. Mas, irmãos, essa aqui é a realidade da vida. Ninguém gosta de pensar na realidade. Uma das realidades é que um dia você vai morrer, eu irei morrer, minha família deixarão essa terra, minhas filhas, nossos filhos, nossa esposa, nossos amigos irão morrer. Essa é a maior realidade que ninguém gosta de pensar ou meditar. Da mesma forma é o fim deste mundo. As pessoas dizem: o mundo acaba para quem morre. A palavra diz que haveria apostasia, o abandono do evangelho, e as pessoas iam dizer isso. As pessoas, elas iriam zombar e dizer: onde está a volta de Cristo? Pois Jesus morreu, foi embora e tudo permanece como antes. Então, meus irmãos, a verdade é que está se cumprindo as Escrituras. Como disse o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Vivemos, irmãos, a pior geração de todos os tempos. E no dia de amanhã, ela será intensificada para pior do pior que está hoje. E assim se cumprirá toda a Escritura, para que o Senhor Jesus possa voltar e buscar o seu povo, a sua igreja. Uma coisa só te carece a você: se converter, metanoia, mudança de vida. Só uma coisa carece a você: é aceitar o convite do Senhor Jesus, se entregar a Ele e cumprir os seus mandamentos e decretos, o qual ele trouxe
dos céus, no mandato de Deus, ou no mandado de Deus, para que você seja salvo, para que sua família seja salva e possa adentrar os portais dos céus. Eu até digo que na verdade é a verdade, que não existe 3 caminhos, mas sim só 2: céus ou inferno. Morada nos céus eternamente, ou morada no inferno, no lago de fogo, eternamente. Essa é a pura da verdade que Deus nos deixa. A maior certeza é que você, hoje ou amanhã, num futuro próximo, quer 1 minuto, 2, 1 dia, 1 ano, 10 anos, não sei, Deus o sabe, você partirá para a eternidade. E o que tem você para apresentar a Deus? Quem pode te representar? A não ser só aquele que morreu e deu sua vida em pró sua. O que podemos então receber do Senhor se nós rejeitarmos tão grande salvação? Em nome de Cristo, em Cristo Jesus e nos seus ensinos. Saiba que para você adentrar os portais dos céus, para que você possa ser aceito diante do Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, você tem que estar na presença de um advogado. E esse advogado é o Senhor Jesus Cristo. A palavra ensina muito bem claro para mim e para você e diz que há um só mediador, há um só representante entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A única forma de você ser aceito e ser recebido é intermédio do advogado, o Senhor Jesus. É a única forma que você pode e alcançará as suas vitórias, a sua salvação, intermédio daquele que intercede por você. O pastor, o irmão, o seu dinheiro, a sua riqueza, o seu status, o seu poder, nada pode te levar diante do Senhor. Somente Cristo. E eu digo para você, meu querido e amado irmão, que no final dos tempos, nessa reta final, as pessoas, diz a Escritura que elas estariam zombando. Diz a Escritura que os governos, que é o governo da besta, do anticristo, ele, o espírito do anticristo que está atuando nessas pessoas, que está atuando na vida dos governantes, dos presidentes, dos políticos do mundo inteiro, eles estariam sob a régio e o domínio do espírito do anticristo, o qual esse espírito do anticristo, intermédio do poder do dinheiro, o anticristo mudará, está escrito, ele vai mudar, está mudando, está se cumprindo a palavra, mudaria os tempos e as leis. A besta proferirá palavras contra o Altíssimo, zombaria, tiraria todo o crédito da verdade, com espírito de grande mentira, que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. E isso está acontecendo. Essa é a verdade. Cristãos que estão correndo atrás de um reino dividido, que é o reino da política, o reino dos homens, o reino caído, estão indo para o abismo. Essa igreja que aí está corrompida, essa igreja que não é a noiva de Cristo. Dentro desse conceito bíblico e teológico, nós vemos lá
as noivas prudentes e as imprudentes. Nós vemos no arrebatamento, sobe um, fica o outro. Um está na fazenda, dois está na fazenda, um fica, outro sobe. Dois estão num quarto a dormir, um sobe, outro fica. Até que uma cotagem ou uma contagem de 50%, bom seria e será se assim acontecer. Parece contraditório, mas na verdade a palavra diz que mais são aqueles que entram pela porta larga. Larga é a porta da perdição e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta da salvação e são poucos que entram por ela. Então, nesse conceito bíblico, vemos até mesmo no dilúvio, o qual naquela grande população que já existia, só 8 pessoas foram salvas. Então, queridos, na verdade, dentro da verdade, vemos que são poucos os filhos do Senhor, poucos aqueles que obedecem, poucos aqueles que se dobram diante do Senhor Jesus e aceitam o seu convite como advogado, como salvador, como intercessor. São poucos. Hoje nós vivemos o tempo do achismo ou da particular interpretação. A minha igreja está certa. O meu ministério está certo. Eu estou certo. E deixam da verdade, deixam do evangelho. Não precisa batizar mais. Não precisa aceitar Jesus. Irmão, eu já tenho Jesus no meu coração. Não é assim que as pessoas dizem? Quando você leva a mensagem do evangelho para as pessoas e vai ensinar ela, e diz para ela, olha, você tem que aceitar o convite do Senhor Jesus. Ele disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Eles falam, não precisa. Eu já tenho Jesus no meu coração. Mas lá em Romanos diz que com a boca se faz confissão, com o coração crê, então você crê. Você crê e fala, eu tenho Jesus, mas você não tem. A Bíblia diz que o coração crê, mas com a boca faz confissão. E Jesus ainda retifica mais, ensinando que todos aqueles que me negarem diante dos homens, nesse convite agora, eu também o negarei diante dos anjos do meu Pai. Jesus disse, ide ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as ensinamos a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho ensinado. São mandamentos do Senhor que nós levamos e ensinamos que as pessoas têm que ouvir o Evangelho, a boa nova, que você está destruído, que você está destituído da glória de Deus, que você está condenado, fadado ao inferno, que a única forma é de aceitar o convite pela fé na sua vida do Senhor Jesus e obedecer ao que Ele disse. Se batizar, se converter, fazer mudança de vida e ser um cristão, seguidor do Evangelho, da palavra, não de templos, não de CNPJs, não de pastores e de homens que criam dogmas e conceitos humanos. Crê no Senhor Jesus Cristo, não é assim que diz? Então no Senhor Jesus, é no Evangelho. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não diz lá, crê no pastor, crê na igreja, crê no CNPJ tal, não. Por isso, meus irmãos, eu deixo essa mensagem para você aqui, diante da natureza, onde aqui eu estou edificando esse pequeno pedaço de terra, o qual o Senhor, pela sua misericórdia, colocou em minhas mãos. Aqui eu posso refletir, orar, clamar, buscar, chorar, ver a imundícia dos meus pecados, ver a glória de Deus, ver a imensidão desse mundo que um dia vai ser destruído com fogo. As pessoas se preocupam, as
pessoas choram, as pessoas ficam enfermas, as pessoas passam dificuldades financeiras, as pessoas pecam. Eu peco, você peca. Mas a palavra diz: bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado é você. Bem-aventurada é a igreja do Senhor Jesus. Bem-aventurado aqueles que alcançaram misericórdia, que se arrependeram em seus corações, oraram, clamaram, buscaram a presença de Deus, no nome de Jesus. A única oração que o Senhor, nosso Deus e Pai, ouve é no nome de Jesus. No nome do seu Cordeiro. Como disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no Evangelho de João, ele diz assim, eu gosto muito desse texto. Isso é para os filhos. Filhinhos, não pequeis. Mas ele sabe que nós pecamos. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembreis que vocês têm um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o homem. Por que o homem? Jesus. Porque o Jesus, Deus homem. Porque a palavra diz que Jesus, que é a palavra de Deus, o verbo de Deus, o verbo se fez carne, habitou entre os homens. Mas, diz a Escritura que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Rejeitaram a luz de Deus, rejeitaram a palavra de Deus. E não resta nada a eles a não ser a condenação, se não se arrepender dos seus pecados e deixar a sua vida pregressa de mentira, engano, adultérios, roubo e assassinatos. Jesus se manifestou da sua glória, se esvaziou do seu poder, o verbo se fez carne. Jesus teve sono, Jesus teve dores, Jesus teve fome, Jesus teve sono, Jesus teve emoções. Tudo isso Jesus passou. Aquilo que você passa, aquilo que você passou, aquilo que você está passando, aquilo que você vai passar em todos os sentidos do corpo humano, emoções, canseira, fome, sono, necessidades, tudo isso Jesus passou. Por isso que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, devido à sua pureza do Cordeiro Santo Imaculado, que passou por tudo na face desta terra. E lá Ele pode dizer hoje: Pai, eu passei por isso. Contudo, nunca houve engano na sua palavra, na sua boca, nunca houve pecado da sua parte. Ele venceu o mundo. Por isso, meu querido e amado irmão, irmã, jovem, ancião, eu digo para você, de todo o meu coração, creia no Senhor Jesus, creia na mensagem, leia as Escrituras, ore, busque. A palavra nos ensina a nós buscar a presença de Deus, buscar a presença do Pai. A palavra ensina a nós clamarmos a Ele no nome de Jesus. Tudo que vocês fizerem, façam em o nome do Senhor Jesus Cristo. É no nome dEle. Arrependam-se. Deixe das suas mentiras, dos seus enganos. Sede perfeito, como é o vosso Pai, diz a Escritura. Impossível? Sim, é impossível aos homens, mas possível para Deus. Quando você se humilha, quando você
Se prostra diante do Senhor. Talvez você tenha buscado a presença do Senhor para resolver teus problemas, as tuas situações, e você não tenha encontrado. Mas se você fizer em nome do Senhor Jesus e obedecer os seus mandamentos, seus ensinos, então isso vai acontecer. Naquilo que diz no livro dos apóstolos, ele diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que o Senhor, nosso Deus, ao seu tempo, é no tempo do Senhor, é no tempo de Deus, Ele te exaltará.